Boa noite, pessoal. Boa noite, mais uma segunda-feira aqui com o nosso Pode Crer, o podcast oficial da 10ª. E eu sou a Keila, deixa eu me apresentar, né? Pra quem não me conhece, a maioria já conhece, né? Mas é bom a gente se apresentar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Paz, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje, primeira vez que eu e a Keila estamos juntos, né, Keila? Ainda bem que você tem o microfone, senão eu vou falar pra caramba e não deixar o lado falar, né? Não, a gente já teve junto. Já teve? Já, no da Renato Augusto. Não, foi você e o Marcos, foi o Marcos. Mas, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Entra aí, comenta. A gente tem um sorteio muito massa hoje pra fazer pra vocês, tá bom? E antes da gente, né, pular para essa parte boa, queremos apresentar aqui hoje o nosso convidado parado especial, Pastor Guilherme. Pastor, boa noite, seja bem-vindo ao nosso humilde estúdio, né, Guilherme? Boa noite. Quero agradecer aí o convite, primeiramente, né, de estar hoje com vocês aqui, com o pessoal aí na audiência do Pode Crer. Ouvi falar muito do Pode Crer, né? Isso é bom. E estou bem feliz de ser convidado, obrigado, sinto honrado. Deus abençoe. Vamos lá, né? Vamos conversar, vamos interagir. Vamos lá, vamos dar início então ao nosso Pode Crer. Mas antes disso, quero fazer um convite. Vamos ter o sorteio da pizzaria Pizza Boa, uma pizza para você fazer retirada na quarta-feira. Pizza Boa, que é a nossa patrocinadora oficial. E para participar é muito fácil, né, Miltinho? Fala aqui pra gente como que é. Pessoal, para participar, entra aqui na live, tá bom? Que você já está assistindo aí e tal, e comenta, interage com a gente. Para você participar, você vai ter que comentar "Eu quero pizza". Comentando "Eu quero pizza", a nossa equipe aqui vai marcar quem comentou e no final a gente faz aquele sorteio com os nomes normal, beleza? Como nós sempre fazemos aqui, quem vai tirar esse nome é o nosso convidado hoje, o Pastor Guilherme, tá bom? Então, boa sorte para todo mundo. Comenta aí "Eu quero pizza". Pessoal, fiquem de olho aí, tá bom? Para não deixar ninguém de fora, beleza? Aí, convida a gente para comer aqui, ó. Cara, e ó, não estranhe se vocês verem a gente comendo aqui, porque a gente tá chique agora, tá? Além do sorteio de uma pizza para vocês, nós também, olha que chique, gente. Vamos levantar aqui, ó. Fomos presenteados com várias esfirras da Pizza Boa, então a gente vai começar e vai comer. Então, não estranhe, minha gente. E vamos dar início porque tem muito assunto pra gente colocar na mesa com o pastor Guilherme Proença. Vamos lá. Vamos lá. Pastor Guilherme, eu vou passar primeiro pro meu tio para ele começar, depois manda pra cá de volta. Beleza, então. Pastor, vamos começar. Eu queria saber como que era o pastorzinho Guilherme lá pequeno. O senhor era de São Paulo, né? Isso. Como que era o pastor Guilherme? O que o senhor gostava de brincar? O senhor era arteiro, não era arteiro? Deu trabalho, não deu trabalho? Vamos lá. Eu nasci em Tatuí, né? São Paulo. Quando eu era criança, era uma criança comum, brincava, corria pra lá e pra cá. E a gente se divertia bastante, só que eu não conhecia Jesus, né? Da minha família, eu e minha mãe fomos os primeiros a ir para a igreja, né? Então eu cresci como uma criança, hoje, vamos dizer assim, normalmente cresce no mundo secular. Meu pai trabalhava como vendedor, né? Em loja de tinta. Minha mãe, a vida inteira, ela foi sacoleira, que a gente chama, né? Ela vendia bijuteria, Avon, ela vendia de tudo, né? Vende até hoje, na verdade, mas a parte hoje mais de semi-joia. E eu acompanhava ela e a gente tinha uma vida financeira, vamos supor assim, estável, né? Até quando meu pai acabou perdendo o serviço dele, aí que começou a minha adolescência e tal, e aí a gente passou uma fase um pouco mais difícil. Mas quando criança foi sempre, né, tranquilo, vamos falar assim. Eu estudei numa escola boa, que aqui é um pouco diferente. Eu estudei no SESI. Aqui o SESI ele é mais para curso, né, Senai e tal. Lá não, lá tem o SESI, o pré, tem primeira série, tem a quinta, tem o oitavo, nono hoje. Também. O SESI é uma escola também. Isso, e eu tive uma formação muito boa na escola, sabe? Eu não posso reclamar, minha formação de colégio foi muito boa.
E você falou que vocês não conheciam Jesus, né? Não. Que aí foi através de você e da sua mãe Isso. que começou na parte da família, né? Mas você lembra que idade, assim, mais ou menos, você aceitou Jesus, que você começou a frequentar? Lembro. Então conta pra gente um pouquinho desse primeiro amor, como que foi pra você chegar lá? A gente aprende, né, que tipo, a gente vai por dois caminhos, né? Ou pelo amor ou pela dor. Né? É comum a gente usar essas expressões até pra gente pregar. Eu uso muito. Quando eu cheguei na minha adolescência, eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre fui muito de querer saber, de querer conhecer, né? E o mundo, Miltinho, como que eu vou falar pra você? Ele seduz o jovem hoje por status de uma balada, por exemplo, entendeu? De você ser aceito em um grupo de pessoas que fazem aquela mesma coisa, entendeu? Então a gente queria ser muito aceito. E é aquela fase da adolescência, do jovem, que é a fase que a gente é mais influenciado, né? Isso. A gente é influenciado pelo que vê, pelo que ouve, pelas amizades, né? É uma fase que é complicada, a gente já esteve lá, sabe muito bem, né? Isso, e aí a gente entra, hoje, lógico, eu gosto muito de estudar, acho que aquela me conhece bastante, o Igor, eu gosto muito de estudar e eu fiz uma parte, eu não consegui terminar devido ao meu trabalho, mas eu estudo desde 2019 um pouco de performance comportamental. Então, eu descobri que eu era muito codependente das pessoas. Então, quando você é adolescente, você se torna codependente, aí você tem um amigo, por exemplo, e você quer ser aceito por aquele amigo. Você quer fazer parte daquilo. E aí aquele amigo, por exemplo, ele já está no caminho das drogas, por exemplo, como foi o meu caso, você acaba querendo entrar junto naquilo. E aí você acaba usando para poder ser parte do grupo. Porque você é codependente, você depende da amizade das pessoas para você fazer as coisas e se sentir realizado. E aí então eu entrei nesse caminho e foi um caminho muito árduo, foram 5 anos, né? Entrei como qualquer jovem entra quando ele vai por esse caminho, fumando um cigarro, depois fui maconha, aí fui para drogas mais fortes até que eu terminei no crack. Então eu fiquei 5 anos fumando crack. E hoje quem me vê assim um pouco fortinho não consegue imaginar o Guilherme, né, o Guilherme no caso, que era lá no passado. Né? Tem pessoas que eu encontro quando eu vou na minha cidade, porque eu estou há 13 anos aqui em Paranaguá. A pastora Larissa já esteve comigo e já sabe. Pessoas olharem para mim e pegarem em mim assim, nossa, você está vivo? O que aconteceu com você? E ali eu poder testemunhar para aquela pessoa o que aconteceu na minha vida. Então é muito bacana hoje, mas eu passei uma fase muito difícil. Eu passei uma fase que você ficava sem tomar banho, eu ficava sem voltar para casa. Então, por exemplo, eu chego numa pizzaria ou em algum lugar que a gente vem aqui para Paranaguá e vem aqueles nóia, vamos falar assim, aquelas pessoas que são doentes. Aquela pessoa ela está doente, ela tem uma doença, ela precisa ser cuidada, ser tratada. E ela chega perto de mim e eu dou atenção. Eu converso, eu falo de Jesus. Esses dias eu estava até com vocês, acho que vocês foram o primeiro, ou foi o dia que vocês não foram. E aí a pastora sabe, a gente estava junto e eu comecei a falar, e aquele rapaz falou, eu conheço Jesus. E já fui da igreja, já frequentei, mas faz uma semana que eu estou fora de casa. Eu falei, eu te entendo, mas você sabe que depende somente de você para você sair disso. E aí então, quando eu tinha 18 anos, como eu falei para vocês, eu tive uma formação muito boa da escola, então eu tinha amigos meus que estavam andando, por exemplo, de EcoSport, na época era o carro, quando ela saiu, né? Tinha as festas de 15 anos, das meninas, né? E aí o que eu estava fazendo? Usando drogas. Meus amigos estavam estudando, estavam namorando, no caso, estavam fazendo tantas coisas assim, e eu comecei a olhar para mim mesmo. E eu comecei a ver uma pessoa com 18 anos e sem sonho nenhum.
Aí minha mãe, a única que restou do meu lado, né? Então, antes de você dar o primeiro passo na igreja, Eu você estava nas drogas. tava nas drogas. Ah, que é um bom testemunho, né? É. Uma trajetória ali, não foi? Vocês não foram para a igreja. Teve todo um processo ali Não, antes, e né? até então, o que que acontece? Quando, depois do carnaval, eu tive uma overdose. Eu tive duas, né? Tive uma overdose no carnaval. E eu lembro que os meus amigos que estavam comigo, os amigos, falaram assim pra mim: Guilherme, cara, você tem que ficar bem. Porque se você não ficar bem, nós vamos deixar você no hospital e vamos sumir. Tipo, por quê? Porque ia dar BO, a gente tava cheio de droga, um monte de coisa errada. E se a polícia pegasse a gente ia preso. Então, aquele dia eu comecei a sentir. Daí minha mãe veio, eu lembro até hoje. Daí eu arrumei um emprego numa distribuidora de gás, para ficar cuidando do depósito lá. Minha mãe veio trazer café para mim. Aí quando ela veio trazer o café, eu olhei pra minha mãe olhou pra mim, eu lembro até hoje, né? Que o filho conhece, a mãe conhece os filhos, né? Minha mãe olhou pra mim e falou assim: fala, o que você tem pra falar pra mim? Eu falei: mãe, eu quero me internar, eu quero sair dessa vida, né? Ela falou: então eu vou te ajudar. Daí nós conhecemos, o nome do senhor, agora eu esqueci o nome do senhor. Mas ele veio, aí ele foi lá, demorei mais 7 dias. Pra mim ser internado, eu lembro que a única coisa que foi falada pra mim, Milton, foi falado assim: você vai comer a Bíblia na casa de recuperação que você vai ficar. Eu falei: mas não vão bater em mim? Não vão tomar remédio? Porque muitas clínicas tratam assim. Aí foi quando eu fui lá, aí eu me internei. É engraçado que você volta a ter algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a gente comer, a gente cantava. Ó Senhor, abençoa esse alimento. Agora eu não lembro como que era a música, mas a gente cantava. E aí eu comecei a lembrar da minha infância. Então você põe um monte de maluco dentro de uma casa e eles cantam para comer. E aquilo, tipo, eu não conhecia Jesus. Daí, vamos orar. Daí todo mundo baixava a cabeça, orava. Aí vamos não sei o quê. Aí de noite, eu lembro até hoje, veio uma pregação que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que estava sobre nós, ele levou sobre ele. Então é Isaías. E aí foi feita uma pergunta: quem quer aceitar Jesus? Aí eu levantei minha mão, aceitei a Jesus, eu lembro como se fosse ontem. E aceitar Jesus. E aí o que acontece? Eu lembro como se fosse ontem, a partir daquele dia, a cada 10 palavras que eu falava, 11 era gíria. Porque eu era paulista, então o paulista ele tem costume de usar muita gíria. Eu falava muito palavrão. Eu sentia muita dependência, eu usava muita droga, demais. E a partir daquele dia eu não precisei de mais nada daquilo. Então eu voltei a ser uma criança. Eu lembro que foi até engraçado, porque eu fiquei tão inocente, eu vivia no mundo de favela, eu vivia no mundo de traficante, eu vivia no mundo de droga. É um mundo que você não... Vamos supor, você não pode ser bobo. Entendeu? Você tem que... E eu voltei a ser aquela inocência, sabe? E Jesus, através do Espírito Santo, começou a me trazer uma força. E naquela mesma época, o Senhor levantou um profeta naquele dia e falou que ele estava me dando o dom da palavra. Eu nem entendi o que era isso. Né? E um pouco depois fui batizado no Espírito Santo, recebi o dom da fé, o dom do amor, né? E ali eu comecei a trajetória no caminho do Senhor. Amém, pastor, um testemunho bem importante. Pastor, quantos anos o senhor tinha quando o senhor começou nessa vida aí do senhor? E como que foi o processo para sair? Tipo, além da casa de recuperação, como que é? Tipo, para o jovem, ou para alguém que esteja assistindo e esteja vendo alguém passando uma mesma coisa que o senhor passou, né? Como que é o processo? É uma decisão, eu vou parar, vou me internar e vou me cuidar, ou não é assim que funciona? É o desejo. É o desejo. É o desejo de parar. Né? Porque se a pessoa não tem o desejo, pode internar ele, pode bater ele pode ir para a prisão, pode arrebentar ele de soco, de tapa, do que você quiser.
pode jogar, levar ele lá 7 ondinhas, pode jogar ele em qualquer coisa que você quiser. Ele não vai parar. É uma decisão, né, pastor? O primeiro é o desejo. É o desejo de querer sair. É olhar para você e falar, realmente isso me faz mal. Porque se a pessoa às vezes está pesando 30 quilos e se você falar que ele tá, que aquilo faz mal para ele, ele vai falar que não. Você tá entendendo? Aí, depois de todo esse processo, que você foi para a casa de recuperação, passou a conhecer Jesus ali, né? Então, foi ali que você conheceu Jesus. Então, conta pra gente da sua saída ali à igreja. Como que foi esse processo, assim? Esse foi legal. E aí, depois já veio para Paranaguá, né? Isso. Daí nós vamos entrar nesse assunto. 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. Como que foi? Quando eu me converti em um ministério chamado Cristo Te Ama, que ele, na verdade, esse ministério aconteceu o quê? Ele tinha uma casa nos anos, se eu não me engano, 60 e 70, e os hippies, ou era 80, era a época dos hippies, eles começaram a ir para uma célula, que tinha da Tia Maria, que essa célula era uma reunião de oração, eles falavam, né? E eles pertenciam a uma igreja, se eu não me engano, era batista ou presbiteriana. E na época, nessa reunião da Tia Maria, muitos jovens hippies iam e entregavam as drogas para ela, para querer sair. E nisso Deus levantou uma pessoa, de arrepia ele falar isso. Deus levantou uma pessoa para dizer para ela que ela ia fundar uma casa de recuperação. Quando eles fundaram, eu vou pular, a história é bem longa, é bem bonita essa história, um dia a gente só separa para falar sobre isso. Quando eles viram que uma época os jovens estavam saindo da casa de recuperação e caindo, eles fundaram a igreja. Então primeiro veio a casa de recuperação, depois veio a igreja. Hoje existe um ministério, uma assistência social. A cada 10 jovens que se internam, 1 é liberto, segundo o IBGE, segundo estatísticas. Um estudo que foi feito do Cristo Te Ama, a cada 10, 6. Por quê? Porque lá eles não tratam com remédio, nada. Lá você tem a liberdade de ir embora a hora que você quiser. Entendeu? Só que lá eles tratam com a palavra. Né? Então eu fiquei 3 meses num lugar, depois eu fiquei 6 meses numa chácara, e depois eu trabalhei mais 8 meses como obreiro dentro da casa, ajudando outras pessoas que chegavam. Aí eu saí. Quando eu saí foi um choque para mim. Porque eles são pentecostais, só que eles são mais tradicional. Aí eu cheguei numa igreja, por exemplo, quadrangular, que apaga a luz. Gente do céu! Daí eu lembro que tem aquele louvor que estava estourando, assim, pensa na cabeça do inimigo. Eu aprendi que nem isso falava. E daí daqui a pouco eu vejo o pastor pulando, todo mundo pulando, assim. Pra mim foi um choque. Dentro da quadrangular, lá na igreja de Tatuí, tinha a sede, tinha uma cruz gigante, gigante, no meio da igreja, do teto pro chão, assim, né? Tinha a cruz. E eu lembro que eu fui para outros ministérios, eu fui para Brasil para Cristo, eu fui para a Assembleia, eu fui para a Presbiteriana, no caso, né, que eu tinha raiz de lá. Só que nenhuma delas me conquistou no caso de eu falar, eu pertenço a esse lugar como outro lugar. E eu fui orientado quando eu saí da casa, aí eu procurar um lugar onde eu ia me adaptar, porque na minha cidade, porque o Ministério Cristo Te Ama só existe em Campinas, que é uma cidade próxima do Tatuí. Então eu fui lá, e aí nisso tem uma história bem engraçada, que tem um irmão lá da igreja lá, que ele se internou junto comigo também na mesma cidade que eu, nós éramos em um 7 lá, na mesma cidade, era os Tatuí, que chamavam a gente. E aí o irmão Nivaldo, ele estava na Brasil para Cristo. E ele gostava tanto de mim, que um dia ele deu uma profetada para mim, ele falando assim, irmão, é o seguinte, ó, se você não for para Brasil para Cristo, eu tô vendo você nas drogas de novo, eu não sei o que, e tal. Hoje eu entendo, não culpo ele, era por quê? Porque ele queria que eu ficasse na mesma igreja que ele, mas eu não queria ir para quadrangular. Aí naquela época, assim, sabe, foi, naquela época, eu lembro até hoje que ele falou isso pra mim, eu tava voltando do meu trabalho. Nisso, o demônio ele veio do meu lado e ele falou assim pra mim, o que adianta você fazer tudo isso que você tá fazendo? Vamos lá pra biqueira, vamos usar droga de novo.
Aí eu repreendi, e tem um louvor antigo, se eu não me engano é do André Valadão, que fala assim, quando eu estou pronto a desistir, pensando que chegou ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas. Eu comecei a cantar esse louvor. Aí beleza, isso foi numa quarta-feira. Lembra que é o dia? Lembro, porque sexta-feira era o culto de quinta. O culto de quinta era sexta, ó. E aí eu lembro que eu sonhei, batalha espiritual, e eu tinha acabado de sair da casa de recuperação, fazia um mês e pouco que eu tinha saído lá. E lá eu estava protegido, vamos falar assim, né? Aí eu já estava no mundo. No mundo, no caso, no mundo que a gente vive. E aí eu lembro como se fosse ontem, num culto de sexta-feira, tinha umas 1000 pessoas na igreja lá. A igreja de Tatuí, a sede de Tatuí, é muito grande e tinha muita gente naquele lugar. E estava tendo um culto. Isso eu acho que o pastor na época lá, o bispo, ele se atrasou e um outro pastor pegou para cantar mais um louvor. A irmã que estava ministrando do culto, ela desceu. Ela até hoje. Eu não conhecia ela, depois eu conheci, mas eu não conhecia ela. Ela veio em mim, e a hora que eu abri o olho, a irmã estava do meu lado, assim, sabe a irmã do coque? A rainha a irmãzinha que estava com o coque, assim, assim. Eu lembro que ela pegou e ela colocou a mão no meu peito, assim, pôs a mão na minha cabeça, assim, aquele cheiro de óleo da unção. Ela falou assim, meu filho, escuta a voz do Espírito Santo. Não escuta a voz de Satanás. Escuta a voz do Espírito Santo, porque você é um instrumento em minha mão e eu vou te usar muito. Hoje eu te chamo para o ministério, eu te chamo para o trabalho e você vai ser muito usado nas minhas mãos. Isso foi um culto. Nossa, eu fui renovado aquele dia. E eu tenho como aquele dia, para mim, eu recebendo o meu chamado ministerial, que hoje eu exerço. Né? Amém. Pastor, muito bonito mesmo o testemunho, eu não sabia dessa parte, né? Pastor, tá liberado para comer? Isso aqui, ó. Sim, pode deixar. Tem que comer, né, gente? Não deixa mais aqui, ó. Pode comer. Pastor, agora vamos falar um pouquinho da sua transição para Paranaguá. Como que foi a transição? O senhor queria vir, precisava vir, ou qual foi o motivo? Então, aí em São Paulo para Paranaguá, geralmente, né? Aí o que aconteceu? A gente começou a trabalhar lá na igreja, né? Aí eu fiz o ITQ, o Instituto Teológico. Eu indico todo jovem que estiver me assistindo, que você deseja o ministério, faz o ITQ. O ITQ, ele para quem é quadrangular, até debaixo da água, como dizia o professor Gentil, como diz o professor Gentil, né? Dizia aqui em Paranaguá, é muito bom, porque ele abre muito a sua mente. Então eu cheguei e já fiz o ITQ. Aí comecei a fazer aula e tal, e eu comecei a se envolver. E naquela época, o pastor a qual eu pertencia, que eu pertencia a uma congregação, eu pertencia à sede e também ajudava na congregação. Ele estava passando uma fase difícil, a esposa dele estava doente, e não tinha quem pregasse, né? E parece até uma arrogância, uma soberba falar isso, mas é comum quando você busca muito a Deus no culto, Ele te exalta no público. Então aquilo que você é no público é a resposta daquilo que você é no culto com Deus. Então não adianta eu querer no púlpito fazer uma apresentação bonita que não vai ter poder nenhum se no culto eu não estiver na presença. No culto é quando eu fecho a porta do meu quarto, é quando eu estou só eu e ele. A intimidade. A intimidade. Então eu pregava e assim, e muita gente falava, nossa, pastor Guilherme, isso tem que tomar até um cuidado. Na época era o obreiro Guilherme. Nossa, você pegou uma palavra, mudou o culto. Não, mudou o culto pela presença de Deus, não por causa disso, eu sou instrumento. E aí o que acontecia? A gente começou a trabalhar muito, e então, por exemplo, assim, você imagina que era uma seleção, né? Igual um jogo de futebol. Então tinha os caras que jogavam melhor. E aí eu era solteiro, tinha 22 anos, 21 para 22. O pastor estava vindo embora para cá, e o pastor que estava aqui estava indo para lá. Aí eu lembro que o bispo olhou para mim e falou assim, ele tem
uma característica muito interessante, que é a voz dele. Ele falava assim, Guilherme, você vai virar Paranaguara, Guilherme. Eu nem sabia, eu nunca tinha escutado o nome do Paranaguá. Mas sabe quando vem o negócio e faz assim, ó. E aí, beleza, aí eu falei, eu vou. Aí eu tava trabalhando numa metalúrgica, tava bem, trabalhava, ganhava bem. E aí eu pedi pra mandar embora. Peguei meu seguro-desemprego, coloquei minha moto em cima de um caminhão. Peguei R$3.000 na época, 2 mochilas e vim pra lá. Sem nada. Café e a coragem. Café e a coragem. Cheguei aqui em Paranaguá e desci onde eu moro nos Ovos, que ali. A cidade que eu moro, ela é a cidade que eu morava, a cidade que eu nasci. Ela faz muito tijolo, ela faz muita pastilha dessas pastilhas de parede e tal, cerâmica, né? E lá tem muita olaria, né? Cerâmicas e tal. E tinha uma carga justamente para Paranaguá. E aí eu consegui pôr minha moto em cima do caminhão. Eu vim, o caminhão veio a 20 por hora e geralmente é 8 horas de viagem, foi 24. E pra mim aqui era um absurdo de longe, né? Daí eu ia descer na Graciosa, ia descer de moto na Graciosa, e ele falou, não, eu vou te levar pra lá, vai comigo. Aí eu desci no Morozovsk, que eu lembro que eu vi a caixa d'água, que pra mim parecia um descovador. É até engraçado. E aí eu parei um rapaz, e o rapaz falou assim, ó, você vai em tal lugar, e você procura o hipercubo. Daí eu fui, procurei o hiper, achei o hiper, daí parei uma pessoa na rua, falei, onde que é a primeira igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Paranaguá? Aí a pessoa pegou e falou, ó, você faz aqui, vira aqui, onde tem o forno a lenha ali. Aí cheguei na igreja, aí cheguei em Paranaguá, fui pra casa do pastor na época, dormi 6 dias embaixo da mesa da sala da casa dele, num colchão que eu comprei no Condor, comprei um colchão no Condor, é até engraçado, comprei um colchão, dormi embaixo da mesa, e aí chegou uma irmã, que ela também tem uma característica muito legal, e ela mora aqui na frente da 10ª hoje. A irmã Vera, só por Deus, conhecem ela ou não? Vera Dias. Ela, só por Deus, hein? Você vir lá de Tatuí, mas eu tenho um lugar pra você. Daí eles tinham uma irmã e um irmão, um casal da igreja, o Carlinhos com a Cristina. E eles tinham uma casa, tinha até o Pedro, que era um menininho pequenininho, assim, hoje já é um homem. Você vai morar aqui e tal. Daí eu morei num ponto comercial. Aí ali eu fui lá, comprei uma geladeira, comprei um armário, peguei uma TV dos irmãos e tal, e ali eu comecei. Ali começou a vida, né? A vida. Ali iniciou o processo de grandes coisas, né? Inclusive, Paranaguá fez bem pra você, né? Fez. Conquistou uma mulher parnanguara, engravidou, tá grávida de novo, eita glória. Tá vindo uma menininha agora. Aí tem o nosso pequeno Isaac, né, filho? Vem aqui, ó. Pega aqui. Olha lá. Vem aqui. Aí, depois disso tudo, chegou a Paranaguá, de cara já conheceu Larissa. Como que foi? Demorou um pouco? Demorou acho que 3 anos, 2 anos. Que eu conheci a Larissa fazem 11 anos. E aí, foi difícil conquistar esse coração? Foi. Se nós entrarmos nesse assunto aqui, não vamos longe. Pastor. Fala mais perto do microfone. Fala mais perto, tá. Pastor, Legal, chamar esse pra mas conta um pouquinho pra nós como que foi, né? bem rapidinho. Dá uma resumida porque a gente quer saber, né? Não, beleza. Então, eu comecei, daí eu vim pra Paranaguá, aí eu trabalhei 3 dias no Rocha, né? Aí apareceu uma oportunidade pra mim mexer com comunicação visual. Ela tá grávida. Grávida não pode passar vontade, tá? Tá certo. Aí eu trabalhei 3 dias no Rocha, daí apareceu uma oportunidade para mim trabalhar com comunicação visual, na empresa Ideia. Aí trabalhei lá e praticamente vivi 13 anos na comunicação visual. Aí eu saí um tempo da comunicação visual e trabalhei na igreja como zelador, lavando o banheiro da primeira igreja, ajudando a velhinha a limpar a igreja. Foi bem quando eu cheguei aqui. E aí, quando eu trabalhei, a Larissa, no caso, fazia aula de reforço pelo Rock Vernal na igreja. Nós temos uma diferença de 8 anos. Sério? De idade, né? E aí a Larissa ia fazer aula de reforço e eu tava limpando a igreja, né? Aí eu tava limpando a igreja e de repente eu tô lá e daqui a pouco eu olho pra fora e vejo uma menina linda, uma risada meio característica dela, né?
E aí eu me apaixonei. E aí eu fui lá e convidei ela pro culto de jovens. Ah, é o jeito que hoje o pessoal tá. O pessoal é só vamos lá no culto. Vamos pro culto e tal, né? Vamos pro culto de E o jovens. tio que diga, ele fez assim também, ele convidou a Ana, a Sandra, essa vamos lá é no culto do jovem, aí, ó, já até casou. Quando eu já. E aí, ó, o Nato Eliezer comentou, Deus cegou a pastora Larissa. É o pastor? Pastor da beleza. Ei, pastor, abençoado, Não foi só eu, né, pastor? E aí eu lembro que daí ela falou assim, ó, meu pai ele é pastor também e tal. E aí eu fui fazer uma visita e tal, e aí eu passei um ano fora da quadrangular, na igreja do pai da minha esposa. Aí depois aquilo que eu falei, quem é quadrangular até debaixo d'água, né? Eu voltei para quadrangular e depois de 3 anos de namoro a gente casou, né? A gente casou e a gente foi embora para Tatuí de novo, ficamos 8 meses, tiramos umas férias para negócio. Eu não falo que a gente foi embora. E aí a gente montou um lanche lá em São Paulo, ela engravidou do Isaac. E aí como ela sentia muita falta da família, de estar aqui em Paranaguá, porque Paranaguá é uma cidade maravilhosa, sabe? É muito... Você escuta muita gente vir fora de Paranaguá e dizer que aqui é uma cidade ruim. Não. Paranaguá não é uma cidade ruim, o povo que é muito bom. Paranaguá é muito bom. O que acontece é que as pessoas querem comparar Paranaguá a uma Curitiba, uma São Paulo, questão de estrutura, de shopping, de cinema, estádio de futebol. Não, aqui você não vai encontrar isso, mas se você quiser encontrar uma Ilha do Mel, se você quiser encontrar uma Morretes, se você quiser encontrar um passeio de barco top, se você quiser, na época de caranguejo, comer um caranguejo. É verdade, e eu sempre falo isso. Sempre que eu vou comparar lá, e aqui pra família dele, pra todo mundo, né? Eu falo, como eu me recuso a acreditar que o pessoal fala mal de Paranaguá, porque eu não sou daqui. No começo eu estranhei, mas assim, eu amo essa cidade, é uma cidade próspera. Você veio, você não quer ir embora, você veio e tá aqui até hoje. Quantos anos você já tá aqui em Paranaguá? 13 anos, vai fazer em dia 9, mais ou menos, em novembro. 13 anos. E aí o que acontece? Por exemplo, Paulista ele tem uma característica sim de correria. Até hoje eu uso essa expressão. Então, por exemplo, assim, se você está no metrô, se você está no ônibus, se você está no lugar, se você marcar, passam por cima de você, não olha nem para o lado. O Paranaguá já não. O Paranaguá é perigoso puxar um banco, já querer fritar um bolinho de banana, querer conversar, isso é muito legal. Aqui hoje, por exemplo, moram os meus melhores amigos, né? Igor, no caso, Keila, tem um amigo meu, o Andrezão, né? O pastor Nato Eliezer, que está aí também, que é o nosso coordenador estadual de jovens, um amigão que eu ganhei aqui, foi para esse lado, não foi para São Paulo. Para São Paulo tem minha família, tem uns amigos de infância da escola, mas os amigos e pessoas que eu convivo hoje, e trajetória é aqui. Eu andei pesquisando um pouquinho sobre a sua vida, sobre os amigos, e eu descobri que você é conhecido como Guina. E eu queria saber de onde que veio esse apelido de Guina. Tá. Conta pra gente um pouco desse apelido, que além de ser pastor Guilherme, mas muita gente conhece como Guina. Foi assim, ó, tem o pastor Anderson, que ele veio de São Paulo também, que é o irmão do Rodrigo. Quando a gente veio pra cá, veio o Robertinho, veio eu, o Anderson, o pastor Anderson hoje, e a pastora Natasha. Depois veio o Dr. Roberto, falecido já. Depois veio o Rodrigo, aí veio o Clóvis, veio umas 10 pessoas de lá, mais ou menos. Eu acredito que daí tem o pastor Nai também, que está até hoje na 28ª igreja do Parque Agari. Todos nós viemos. E aí tinha o irmão do Rodrigo, o pastor Anderson. Ele é bem, ele tem a raiz bem forte do caipira, vamos falar assim, do interior, isso. Então ele fala porta, daí ele falava, ei Guina. Aí ele começou, ei Guina, ele era o único que me chamava de Guina.
né? Daí, Guina, como que você tá? Também se o pastor depois vê, ou se o pastor, lógico, vou mandar um beijão, saudade de vocês. Aí ele começou, e ele me chamava, e daí teve uma época quando eu saí, eu trabalhei um tempo no TCP também, eu saí do TCP, eu montei um carrinho de cachorro-quente, e aí eu dei o nome Guinness, né? Guinness Hot Dog. E aí a gente montou o carrinho de cachorro-quente, trouxe o cachorro-quente pra cá. Bastante gente, eu acho que teve até alguém que comentou aqui. Alguém comentou. O Carlos Henrique Rodrigues, pastor Guilherme Teodoro fazer cachorro-quente com colher. É, isso mesmo. Ele era muito comentado na cidade. Era muito comentado, a gente vendia bem, só que tipo, foi uma escolha que a gente fez. Eu tinha uma lanchonete, que era ali perto do Zilá, tava me dando uma renda legal, não tava me dando uma renda baixa, só que na época eu tive que fazer uma escolha, que se eu quisesse o ministério, vamos dizer assim, e os jovens, eu teria que vender minha lanchonete. Porque não tem, a lanchonete trabalha à noite. E o melhor dia de você vender lanche é sábado. E eu queria o ministério e cuidar dos jovens no sábado. Foi ali que eu vendi a lanchonete. E no sábado, daí a gente começou a cuidar dos jovens na primeira igreja na época. Pastor, uma vez eu peguei assim, uma conversa que o senhor estava tendo lá no Igor com um cara da rádio. Não sei se o senhor vai lembrar. O cara da rádio. E o senhor pegou e falou que faliu já uma empresa. Isso. O senhor pode contar pra gente um pouquinho? Foi depois do lanche. E daí eu vendi o lanche e aí eu montei uma empresa de comunicação visual em Paranaguá. Porque assim, uma coisa que eu não gosto particularmente você vai tratar das pessoas, as pessoas falam assim pra você: eu tô precisando de ajuda. Às vezes a pessoa quer a cesta básica, bem, a gente ajuda. Eu mesmo, particularmente, ajudo bastante gente no bairro que eu sou pastor hoje. Entendeu? E quando os irmãos precisam, os irmãos sabem que eu abençoo, né? Mas existem, não do pessoal que está comigo hoje, mas em casos específicos, de a pessoa vem e pede dinheiro para você. Aí você fala assim, quer pro quintal para mim? Que eu te dou um dezão, um quinzão. Aí você fala assim, tem um lixo, uma pá, uma enxada para mim fazer? Aí você vai buscar, você volta aquilo sumiu. Porque existe algo enraizado na mente humana hoje, principalmente dos brasileiros, a questão de sobreviver, de ajuda, de bolsa, de nada contra isso. Isso aí está aí para nos ajudar. Mas eu sempre fui de querer ser empreendedor, de vender, de trabalhar, tive lanchonete, já vendi barra de chocolate. Aquele que aprende a vender nunca mais passa fome. É verdade. E eu sou uma delas, assim, eu amo vender também, eu sou bem parecida com você. Assim, tipo, eu tenho um espírito de vendedor, eu gosto. E uma coisa que você sabe, você não vai ficar desempregado, e quando você entrar, você vende, né? E aí eu abri uma empresa, só que daí eu cometi alguns erros, né? Alguns erros eu abri, às vezes você vai tomar um partido, você vai tomar um caminho, você tem que sentir os corações. Isso é muito importante. A Bíblia fala que do coração vem as nossas forças, né? A nossa fonte é o coração. Se você vai caminhar com uma pessoa que não está na mesma visão, vamos falar assim, tem tudo para dar errado. Você pode ver, quando Jesus chamava os discípulos, todos eles começaram realmente a caminhar com Jesus na mesma visão. Por mais que tinha vezes que eles não entendiam. E aí eu abri uma outra pessoa, não deu certo a nossa sociedade. Aí eu fui trabalhando conforme eu sabia, porque eu era um bom vendedor, mas eu era um mau administrador. Isso não é vergonha falar. Sim, claro, e são experiências, né, da vida. Isso, porque... Que é necessário que a gente passe por isso e se descubra. Você sabe quando a pessoa está prestes a mudar de vida? Sabe, meu tio, quando a pessoa está prestes a mudar de vida? Quando ela reconhece seus erros. O dia que a pessoa bateu a cabeça, ela parou. E ela falou assim: eu estou errado, eu errei, e eu assumo. Ele tem uma probabilidade de mudar drasticamente. E aí foi aí que daí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, ela só terminou
de fazer aquilo que já ia acontecer. Né? Aí eu falei, passei uma das fases mais difíceis com a minha família. Hoje minha esposa está aqui do meu lado, minha esposa é uma guerreira. Tivemos que sair da casa que a gente morava, ver o que corria. Por causa que estava tudo fechado, quando fechou tudo, não tinha como vender nada. E a mulher queria o aluguel dela e ela falou que não tinha nada a ver com pandemia, com coronavírus, ela queria o aluguel dela. Amigo, cada um sabe. Aí, graças a Deus, Deus é tão bom que lá no bairro que a gente mora hoje, o rapaz da casa falou assim, ó, pode vir você, tua esposa, teu filho, que você pode morar aqui até você conseguir pagar o aluguel. Mas foi ali que eu comecei a me levantar. E nessa época teve um divisor de águas muito grande na minha vida. Foi quando eu comecei a querer estudar e querer a me entender o porquê tudo aquilo tinha acontecido. E aí eu descobri um negócio chamado PNL, né? Que é Programação Neurolinguística. Tem coisas que a gente vai fazer que nós estamos programados para fazer. Tem coisas que você entra no modo automático. Como? Você vai dirigir um carro, por exemplo, manual, né? Você entrou no carro, às vezes você está mudando de marcha, você está dando seta, virando o carro e falando no telefone. E a hora que você olha assim, você fala, olha onde que eu estou já, já estou aqui. O teu cérebro já fez tudo no automático. Então tem coisas que a gente foi programado para fazer errado. E aí o que acontece? Quando você é programado para fazer errado, você tem que desprogramar. E o desprogramar é você ressignificar. Aí você fala, pô pastor, agora você entrou na psicologia. Não. Jesus, por exemplo, quando ele fala assim, se der um tapa no teu rosto, você vai fazer o quê? Você vira outra face. Você deu um novo sentido para aquilo. É complicado. Não é fácil. É difícil, né, Roberto? Não. O certo seria, né? O certo já levou um que é Por quê? Porque o significado qual que é? O significado é você partir para cima, é você não deixar por baixo, é você deixar o orgulho vencer, a soberba. E aí o que acontece? Então, por exemplo, tem uma frase que eu aprendi e eu uso muito ela. Não importa o que fizeram para você, importa o que você vai fazer com aquilo que foi feito. É exatamente isso que Jesus ensina. Porque os seus resultados não vai ser pela ação das pessoas, vai ser pelas suas ações. E eu comecei a estudar muito isso daí. E aí você vai para a Bíblia. A Bíblia, você vai encontrar o maior psicanalista, o maior psicólogo, o maior doutor, que é Jesus Cristo. E aí você vai estudando e você começa a olhar um versículo como esse. Aquele que dá a tapa da face vira o outro lado, quando você toma um tapa, você entende que não é simplesmente você virar a outra face. Eu sou cristão, não. Você deu um novo sentido para aquilo que era ruim. Se a gente fizesse pelo menos metade disso, né? É difícil, né? Se a gente fizesse... E aí você começa a ter uma nova visão das coisas. E tem um porém aí. Se você tomou um tapa, você perdoou, perdoar não tem nada a ver com colocar de novo para dentro do seu coração. Porque perdoar não é dar crédito. Perdoar é você perdoar uma dívida, uma desavença ou algo. Você está entendendo? E você não deixar mais aquilo entrar. Se eu for no salão do Igor, por exemplo, comprar um monte de roupa, ficar um ano devendo para ele, corte de cabelo, creme, barba, um monte de coisa. Ficar um ano devendo para ele vai ficar um ano me cobrando, eu vou lá e pago. Eu vou na outra semana e vou pedir fiado para o Igor, vai fazer fiado para mim? Não. É a mesma coisa. Às vezes tem pessoas sofrendo hoje, porque as pessoas já fizeram muito mal, já foi paga essa dívida, já foi perdoado, mas a pessoa volta a ficar devendo de novo. Você deixa entrar aqui. Então eu comecei a estudar isso daí, e isso mudou totalmente a minha visão, sabe? Pastor, deixa eu tentar comer. Vai comer aqui, senão... Fala do sorteio. O pessoal vai que vai aqui. O pessoal já está comendo ali, o Marquinhos está com 2 mãos, tô vendo aí, Marquinhos? Pessoal, no sorteio tá rolando, tá bom? Comenta aí. Eu quero pizza. Cadê a caixinha da pizza por aqui? A tampa. Pega ali pra nós. Aí. Tá aparecendo aí? Porque eu não tô vendo aqui. Já aparece. Vai entrar aqui.
Aí. Apareceu. Então, pizza sabor, é pizza sabor? Pizza sabor. Pizza sabor. Pizza sabor. Pizza sabor. Isso. Queria agradecer já, tá? A Andressa, né? Que é a dona lá Isso. da pizzaria. Que Deus te abençoe, que tenha muita prosperidade na sua pizzaria. Hoje está aqui, né? Nos ajudando. Então, Deus abençoe. Então, pessoal, um sorteio tá rolando. Comenta aí, eu quero pizza. Tá bom? Que você automaticamente já vai estar participando aqui do sorteio, tá? Então, enquanto nós vamos aqui, vamos ver uns comentáriozinhos aqui. Tem alguém que comentou aqui. Aqui, ó. Conheci o Guilherme quando trabalhou na Ideia. Acredito que quase 10 anos atrás. Carlos Henrique Rodrigues. Tem mais um comentário aí? Pastorzão de meu amigo, pastor Eliezer. Deus abençoe esse ministério, pastor Guilherme, a cada dia. Valdelina Miguel Pontes. Acho que é a Júlia falando que pastor abençoado, alguma coisa assim. Foi. Foi, né? A Júlia falou pastor abençoado. Quem? Júlia. Entrevista abençoada do pastor Guilherme. Deixa eu ver lá. É o pastor Natan Eliezer me comentou alguma coisa também. Paranaguá é show de bola, pastor. Eu também gosto muito da minha cidade. Assim, o pessoal fala da nossa cidade. Eu amo a cidade. Pastor, então, agora eu queria saber como foi a transição e a saída da primeira e como foi a chegada aqui no 10º. Isso foi difícil. Foi complicado? O senhor ficou quanto tempo lá na primeira? Eu fiquei 8 meses em Tatuí, mas eu não conto como eu fui embora, né? Eu passei, no 3, eu passei 10 anos e pouco, porque eu vou pro meu 1 ano e meio que eu tô aqui na 10ª. Então, tem 13 anos, então tem 10 anos e pouco, mais ou menos. Então, ali, por exemplo, eu conheci minha esposa. Ali eu participei dos melhores encontros de jovens até o Encontro 133, que foi uma bênção aquele dia que, meu Deus. Foi divisor, foi pipoco. Bem isso. Mas ali eu estava, no caso, na 10ª, eu estava na primeira, eu participei dos encontrão participando, não organizando, né? Então ali me apaixonei, então ali eu tenho um carinho muito grande. Às vezes eu estou lembrando de um louvor na minha cabeça, eu estou vendo a Tininha cantando, por exemplo, que é a ministra de louvor lá, o Caio, o Wesley, o Luan, o Jefferson, são pessoas. Lá, por exemplo, se perguntar, tem a diretora de diaconato, a Valdelice, tem os irmãos. Então, foi assim um lugar onde eu passei 10 anos, uma década da minha vida. Aí o que acontece? Aí eu me encontro, daí o pastor Roberto, no caso, daí ele sabia que eu queria um chamado para o ministério. E eu escutava muita gente, eu vou esperar uma igreja vagar. Eu vou esperar uma igreja não sei o que e tal. E aí eu lembro que existe uma frase assim, que quando ninguém abre uma porta para você, você faça o seu caminho. Até então eu fui pregar lá no Jardim Figueira e o meu coração fervia por aquele lugar, né, pelas pessoas de lá. Porque, isso eu falo lá na igreja, tem muita gente que não quer ser pastor lá. Porque não é um bairro que chama a atenção, entendeu? Não é um bairro que vai te dar status. Mas tem alma lá dentro. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E aí o pastor Gentil e o pastor Roberto conversaram sobre mim e falaram da questão de eu ir. E aí o pastor Gentil fez a proposta para mim, Guilherme, quero abrir lá uma congregação, então se você quiser você vem. Eu falei com o meu pastor, já programamos a nossa vinda para cá, me despedi da igreja. Quando a gente chegou aqui, eu ia ficar na 10ª 10 dias, lembra até hoje. 10 dias aqui, presencial aqui até eu começar lá. Mas quando a gente chegou aqui, veio mais um fecha de novo da pandemia. Fecha tudo. Aí eles iam pagar aluguel à toa. Nessa minha programação de 10 dias foram 9 meses. Foi 9 meses que eu frequentei a 10ª aqui. Os cultos de domingo, tomando Santa Ceia. Eu lembro que a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia que eu participei foi lá no estacionamento. Inclusive, pastor Guilherme, já quero aqui deixar o meu carinho, um abraço, que o nosso amado, mais querido pastor Gentil está conosco aqui, acabou de entrar, está online, está nos assistindo.
Beijo, pastor. Então, Guilherme agora está falando sobre você, viu? Fica ligadinho aí. E... Quer mandar um abraço? Vou mandar um abraço, professor, um abraço. Queria falar que esse trabalho aqui foi o senhor que nos deu aval para fazer, né? E nós estamos aí continuando. Então, pastor, Deus abençoe. Um abração. E aí o pastor Gentil fez a proposta, e aí passou-se 9 meses, né? E nesses 9 meses as pessoas que me conheciam há mais de uma década lá perguntavam, cara, o que aconteceu? Por que você não abriu ainda? E não é que eu não abri, é que tudo foi preparado porque tudo tem um tempo do Senhor, né? Até o pastor Rogério chegou pregando esse sermão praticamente no culto na reunião de liderança sobre isso. Existe o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de colher. Então na minha cabeça era 10 dias, mas eu passei 9 meses onde eu aprendi muita coisa com o pastor Gentil. Onde eu sempre falei com o pastor Gentil antes dele ir embora, toda vez eu via ele, obrigado, eu abraçava ele. Porque a gente nunca pode esquecer das pessoas que um dia abriram a porta para nós. É verdade. A gente nunca pode esquecer das pessoas que um dia fizeram a diferença na nossa vida. Desculpa, pastor. Em meio aquela história, aquele ditado, né? Em meio à multidão, ele te enxergou, né? Isso. Que a décima é uma igreja grande, onde tem vários pastores auxiliares e tudo isso, né? Mas como você falou, ninguém quer ir por Figueira, né? A gente sabe como que é lá. Mas no fim nem é tudo isso, né? O quarto é maravilhoso. Eu agradeço. O povo de lá é uma bênção. O pessoal da minha igreja lá, eu amo eles. Eles me tratam muito bem. E assim, a gente ganhou. Ontem fizemos um batismo lá. Batizamos mais uma alma. Né? Ontem tinha 32 pessoas no culto. Né? E não é ninguém de outra igreja, de célula ou não. Era eu, minha esposa e o pessoal que eu ganhei lá. Né? Então isso é muito interessante. E aí eu comecei lá, só que essa transição foi difícil, porque você pega um vínculo emocional, um vínculo afetivo pela igreja, por exemplo, entendeu? Aqui, como aqui é uma igreja de células, é muito diferente, porque lá no final do culto fica todo mundo conversando, aí todo mundo, vamos para tal lugar, vai todo mundo junto. Aqui já tem uma característica que o pessoal fica mais com as células, né? E é normal ter uma igreja de células, né? Então a gente treinou um pouco isso, né? Mas a gente foi abraçado, o pessoal nos abraçou. A administração, o pastor também, que eu gostava muito dele, toda vez ele perguntava, e aí, filho, como você tá? Eu falei, tô melhor agora, o pastor Ismael, a Suélia, a Etienne, o Cris, eu tenho mais contato com eles porque eu venho aqui na secretaria, entregar relatório, conversar, ver todas as coisas, né? Então, pastor, agora nós vamos para as perguntas. E agora a gente tem uma pergunta do Raistele Igor. E a pergunta dele para o senhor é assim: a igreja do Jardim Figueira, o que a igreja do Jardim Figueira trouxe para você na sua vida pessoal e espiritual? A igreja de Figueira trouxe para mim amadurecimento, trouxe para mim reconhecimento, porque você, por exemplo assim, às vezes, vamos falar, você é filho de um grande pastor, vamos falar assim, então é normal o filho do grande pastor, igual um dia, se eu chegar aonde eu almejo chegar, eu vou dar todo o meu filho, é normal isso. Mas como eu falei, quem se converteu foi eu e minha mãe. Então eu costumo escutar o pastor Itamar Paim, e ele fala assim, quando você não tem pedigree, quando você não tem alguém que te puxe, você tem que ter uma coisa que ninguém tira de você, tem resultado. Tem até um meme que o pessoal faz muito rios com ele, podem falar dos meus métodos, mas nunca podem falar dos meus resultados. Né? Então o Figueira me trouxe muito resultado como pastor, realização, de ganhar, de ver pessoas saindo, não que eu trouxe para a igreja, mas que eu preguei, levei para a igreja, batizei, pessoas que tiveram uma mudança de vida muito grande e coisas assim, entendeu? Então o Jardim Figueira me trouxe muito resultado ministerialmente, porque quando você
ganha uma alma, o pastor no caso, né? Aí o pastor começa a fazer o ministério e os frutos começam a aparecer, é muito bom para o pastor, porque o pastor ele precisa ter uma confirmação de que aquilo que ele está fazendo está no caminho certo. E duas confirmações quando você está fazendo a coisa certa, duas confirmações você tem: as perseguições que você vai ter e os frutos da vida de conversão. Se não tiver perseguição, se não tiver falando de você, se não tiver, tá errado. Busque arrumar uma intriga, tô brincando. Mas quando você começa a se propor a fazer diferente, põe um capacete, luvas, protetor de boca e vai para cima. Amém. Pastor, tem uma pergunta aqui agora, essa pergunta aqui no seu amigo, pastor Natan Eliezer. Essas perguntas aqui, pastor, são as perguntas do Instagram, tá bom? Certo. Como está sendo essa nova etapa do pastor titular? Então, Meio que bate com a outra, né? bate com a outra, porque, assim, eu consigo, como que eu vou explicar? É que assim, eu sou pastor auxiliar em tempo parcial, porque eu ainda pertenço a 10º. O dia que a minha igreja se tornar número, aí eu vou ser pastor titular em tempo integral ou parcial, porque eu trabalho fora também, tenho meu trabalho. Então assim, para mim está sendo maravilhoso, porque eu tenho as condições e eu só não tenho o número ainda, mas eu faço praticamente todas as coisas que um pastor titular faz na sua igreja, né? E está sendo maravilhoso, está sendo um tempo onde Deus tem mostrado coisas na minha vida, assim. Eu sonho à noite, mensagem para a igreja, Deus me dá visões, Deus me dá palavra, Deus me dá... E assim, confirma. Isso que é o mais interessante, entendeu? Outro dia tinha uma situação lá no bairro, por exemplo, de uma menina que vivia doente. Aí o senhor mostrou para mim que a roupa que foi dada para ela tinha sido feito um trabalho de magia. E aí eu falei, foi dado uma roupa, a mãe já olhou com os dois olhos arregalados assim para mim, e tem que ter um temor muito grande, porque você pode matar espiritualmente uma pessoa. Ela regalou, eu ganhei não sei o quê. Eu falei, então você queime, vamos orar. Ela queimou, a gente orou, a menina ficou boa. Teve uma Inclusive comigo e com meu esposo também, né? Verdade. Que você sonhou algo novo, um lugar novo, né? Conta pra gente essa história. Eu sonhei com o Igor e com a Keila, que eu tava vendo o salão deles com mais uma cadeira. E eu sonhava que tinha mais uma cadeira, daí eu chegava pro Igor e falava assim, eu falei, Deus, eu tenho que ir pro mal um pouquinho mais, acho que eu tenho que ir mais pro monte. Brincava. Cara, eu tô vendo mais uma cadeira, você tem que pôr mais um barbeiro aqui. Daí na outra semana eu sonhei que ele abria uma porta assim no salão e ele expandia o salão dele, assim, com um lugar pra criança correr, com mesa de bilhar, com um negócio pra jogar videogame e mais um monte de gente cortando. Daí um tempo depois, 2, 3 dias depois, aqui ela falou que tava grávida, daí eu falei, então, tá expandindo mesmo, mas é a família. Revelou, né? Quando que você descobriu onde que estava grávida? Foi. Foi aqui no Pode Crer que eu descobri que estava grávida também. Que eu me olhei, achei que tinha algo não normal em mim. Daí eu falei, meu Deus, que estranho. Inclusive, a minha sobrinha que estava assistindo, gente, falou, meu sobrinho na verdade, falou assim, mãe, a Keila tá grávida. Acredita nisso? Meu sobrinho lá em São Paulo estava assistindo. Ele falou assim, não filha, porque ela tá frio e ela tá com várias roupas. Aí eu falei, meu Deus, aí 2 dias depois eu descobri que estava grávida. Oh, glória. Pois vamos lá, pastor, voltando aqui para as perguntas do Instagram. Juan Rodrigues também tem uma pergunta para o senhor. Do que você se arrepende na sua caminhada cristã? E se pudesse voltar atrás, o que faria? Eu acho que a única coisa que eu me arrependo é não ter buscado mais. Se tem uma coisa para mim me arrepender, às vezes é igual, eu falei para vocês que eu passei 10 anos na primeira. Então teve cultos, por exemplo, de oração, lá na escola, lá é culto, agora voltou a escola lá. Eu não fui porque às vezes eu estava cansado. Né? Hoje eu vejo que eu podia ter participado de mais um culto naquele tempo. Então, talvez, se eu pudesse voltar, eu aproveitaria com mais intensidade, né?
aqueles momentos que eu passei lá, porque aquele ciclo passou, aquilo lá virou uma história que eu estou contando hoje, que eu vou contar para meus filhos, mas aquilo lá a gente nunca mais vai viver. Então, por isso que hoje eu tento aproveitar tudo com a maior intensidade possível. Eu fiz uma conta, tenho 34 anos. Então, quando eu tiver 40 anos, se eu viver até os 80, eu já vivi metade da minha vida. Então, por exemplo, você já viveu metade, você tem mais metade só para viver. Então, a gente tem que viver um pouco mais intensamente. Deixar, às vezes, briga, intriga, diz que é orgulho de lado e aproveitar ao máximo que você pode das pessoas que estão à sua volta. O Pastor Gentil passou 16 anos aqui, certo? Não passou? Então, mas passou. Agora, ao mesmo tempo, que não adianta agora eu pegar e fazer uma homenagem. É bonito, linda no Instagram, no Facebook, no Instagram, mas isso não vai tirar o momento de viver perto dele. Entendeu? Aí você se arrepende. Aí você se arrepende, né? Inclusive, ontem eu falei pro meu esposo sobre isso. Falei, nossa, que saudade do velhinho. Gente, que saudade, porque ele abraçava, gente. Assim, a essência dele, né? Uhum. E aí hoje eu acordei com uma saudade dele, mandei mensagem pra ele me respondeu, falou que tava lá em Foz, que tava passeando, que ia voltar. E aí eu falei assim, poxa, né? Podia ter curtido muito mais ele, podia ter ido mais nos cultos, né? E aí o único arrependimento que fica é isso, que você deixa passar os momentos, né? E aí agora é uma nova história, né? O pastor Rogério chegou, a gente tem muito que aprender com ele, amar ele também, Com certeza. né? Uma nova história se inicia, mas aquele amor do pastor gentil fica, né? Isso, e a gente deve honrar essa memória, né? E hoje chega o pastor Rogério e a gente deve aproveitar. Então, o que a gente deve fazer? Aproveitar aquilo que eu não aproveitei com o pastor Gentil, por exemplo. Aproveitar. Às vezes ficar resistindo, pastor novo, troca. Não é fácil, já passei por 3 trocas de pastor. Até eu mudei de igreja também, que eu fui para a congregação. Mas a gente deve aproveitar, a gente deve abraçar. Porque se está difícil para a gente, você imagina para ele que está vindo. Entendeu? Ou para o pastor Gentil que foi. Então, a gente deve olhar com um pouco mais de carinho, né? E abraçar o pastor, né? O pastor Rogério tem todas as forças. É que, na verdade, assim, como a nossa igreja ela não tem um limite de tempo, né? Tipo, o senhor pode esperar e ficar 10 anos. Esses tempos eu estava com a Ana no mercado e eu esbarrei com uma prima minha, sabe? E ela falou, poxa, o pastor Gentil saiu, né? Eu falei, pô, o pastor Gentil saiu. Eu tava tristão, porque ele tinha acabado de sair, né? E querendo ou não, a gente se apega. Porque, pô, querendo ou não, 16 anos, você se apega. Eu falo por mim, por causa que eu tô indo pra 22 anos e tenho 21 anos de décimo. Eu fui apresentado aqui, desde aqui, só que eu cresci no ministério do pastor Gentil. Tinha o pastor Rebiche antes, né? Junto com o pastor Rogério, uma vez ele tomou aqui e falou, seu filho da minha, falei assim, olha, eu lembro de você pequenininho, por causa que ele já era daqui, né? E querendo ou não, quando eu cresci no ministério do pastor Gentil, ele que foi as pessoas que foi abrindo a porta para mim. Ele Com certeza. Hoje, se eu estou aqui como líder da mídia, foi que ele confiou em mim. Claro. Então, assim, querendo ou não, a gente se apega. Eu penso da mesma forma que você, como meu pastor, entendeu? Titular. Se eu estou como pastor titular, quem me abriu a porta foi o pastor Gentil. Né? Então, querendo ou não, a gente fica se apegado emocionalmente, né? E assim, hoje ele pegou e ele foi. Só que, querendo ou não, a gente ainda mantém contato. É normal. Ainda conversa. Quando eu tirei ele do grupo da mídia lá, com uma dorzinha no coração, eu falei, não. Mas senti isso quando ele saiu do grupo dos pastores. É ruim, né? Mas é isso daí. Pastor, tem uma pergunta que acho que é Wagner Cunha, é isso? Está escrito Wagner Câmara. Não sei. Câmara. É Câmara, né? Wagner Câmara. Qual o seu propósito de vida e quando descobriu ele? O meu propósito, quando eu descobri, foi no dia que aquela irmã pôs a mão do copo na minha cabeça. Eu ia pregar a palavra de Deus, né? Como que é a pergunta? Qual que é o propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida e quando descobriu ele? Eu tenho um propósito bem particular, não sei se a gente tem muito tempo, e quanto tempo a gente tem pouco tempo, mas eu... Se ela é pisa, pastor. A gente tem que falar do congresso, temos que falar ainda sobre a liderança do regional, né? Regional, tem bastante muita coisa. assunto. Tá, então eu vou dar uma acelerada nesse assunto aqui, mas eu vou dedicar um tempo.
por muito tempo você encontra uns termômetros de Jesus, que põe o dedo em você, esse tem chamado, esse não tem, aquela tem. Então, por muito tempo, como eu era codependente, eu fui tratar isso quase quando eu me tornei pastor. O que acontece? Então, eu tinha um círculo de amizades, onde essas pessoas me faziam me sentir literalmente um M. Vou usar isso aqui, para não usar uma palavra feia. Literalmente um M. Só que um dia eu descobri que se você pegar a M e colocar no lugar certo, ela vira adubo e faz as coisas crescer. Então existem situações que é só você mudar de lugar. Você está em um círculo de amizade, você sai daquele círculo e vai para um outro lugar. E vai florescer. E vai florescer. Dentro da mesma igreja, da primeira igreja. Da 10ª, da congregação, do Tatuí, de São Paulo, de qualquer lugar. E quando eu descobri isso, um dos propósitos que eu tenho, porque propósitos a gente tem múltiplos propósitos. Tem o propósito de chamada, para você pegar a palavra de Deus. Eu descobri isso, de chegar para pessoas que se sentem que não são nada e mostrar para elas que elas são, que elas têm o poder de escolha, que elas podem se tornar grandes pessoas e as coisas florescerem na vida. Porque o problema não é as pessoas fazerem chacota de você ou porem você para baixo, ou como que eu posso dizer para você, ou pisar em você. O problema é quando você começa a acreditar naquilo. Quando você acha que você é aquilo. Aí fica perigoso. Né? Isso. Você está entendendo? Então eu tenho um dos propósitos, quando eu escuto que falam assim, falam que ele não é nada. Igual tem um líder de jovens de Paranaguá, não é aqui da 10ª, tá? Não é Augusto Renato, que me falaram assim, aquele lá colocaram ele, mas ele não sabe fazer. No encontrão, ele foi o que mais trouxe gente pro culto. O culto dele hoje é um dos grupos de jovens, porque além eu dou uma força para o pastor Nato Eliezer e eu tenho uma visão geral do Paranaguá, Antolina Moretes, fora que sabe praias da juventude, ele é um dos maiores grupos de jovens hoje do Paranaguá, do litoral. Então, às vezes, as pessoas, elas não fazem, mas também não querem que você faça. E aí eles começam a fazer pisar em você, começam a fazer chacota de você, começam a pôr você para baixo, começam a pisar você vai sangrar. Aí quando você resistir a tudo isso e você subir lá em cima, vão olhar para você e vão falar assim, pô, ele é um gênio. Pô, aquele tem chamado. Tem uma história uma vez que o pastor Gil estava contando, né? Agora não lembro se ele contou só pra gente, ou pra poucas pessoas que estavam ali, ou só pra mim, ou se foi no culto. Mas ele disse que tinha uma pessoa que ela era líder de célula. Só que na sala dela tinha uma pessoa que era meio louquinha, assim, sabe? Só que disse que essa pessoa que era meio louquinha, ela trazia 4, 5 pessoas pro céu. E a líder não trazia nada. Aí disse que teve um dia que uma pessoa que esse louquinho trouxe, pegou e falou, por que você não veio líder de célula? Aí ele escrochou, não, é isso, é aquilo. Aí esse cara pegou e falou ao pastor. Daí o pastor falou assim, quantas pessoas você traz? Ela, pô, pastor, a minha célula foi tudo esse louquinho que ganhou. Ela falou, então quem tem que ser o líder é o louquinho, é ele que traz, é ele que vai atrás. Então assim, isso que o senhor está falando, é verdade? As pessoas às vezes olham, mas elas não olham, como o senhor falou, pelo resultado. Eles olham pelos métodos. E às vezes nossos métodos é um pouco diferente, só que traz resultado. É isso. Pastor, já que a gente já entrou nesse assunto sobre liderar o regional, né? Como foi assim para o senhor quando você recebeu o convite do pastor Gentil? Já sabemos que você foi líder na primeira IEQ dos jovens. Quando você recebeu o convite do pastor Gentil para ser líder regional dos jovens, assim, o que você sentiu assim? Deu aquele nossa, eu tô no caminho certo, porque você já teve uma caminhada ali com os jovens, né? E eu sei, sou amigo de vocês, posso falar isso com propriedade, porque eu conheço a história de vocês, sei que vocês lutaram muito, eu sei dos resultados que vocês obteram ali. Então, assim, quando você recebeu, você e a sua esposa, recebeu esse convite para liderar
os jovens, regional, qual foi o sentimento que você teve, assim? O sentimento foi assim de surpresa. Porque assim, eu liderei os jovens 1 ano e meio, fiquei mais num auxílio de 2 anos. Ao total, assim, entre serviço em ajudar, foram uns 4, 5 anos na Larissa mesmo, quase 6 anos na frente do Radassa, que é o grupo de coreografia da igreja. Quando eu vim para a 10ª, agora deixei os jovens, né? Agora o Ministério de Jovens, os cultos de jovens, e eu vou me focar pastor de igreja. Um dia o pastor Gentil me chama e daquele jeitinho dele ele falou: Guilherme, é o seguinte, estou precisando de alguém para a coordenadoria regional de jovens e eu acho que essa pessoa é você, o que você acha? Aí eu olhei para ele e eu gosto de trabalhar com jovem, cara. Cara, trabalhar com jovem é demais. Você fala pra galera, vamos lavar carro, a galera vai lavar carro. Pastor, só uma adenda aqui. Uma vez a gente tava aqui na igreja, né? Tava eu mais uns 4 meninos. Aí o pastor chegou e falou: ei, tô precisando lavar esses ônibus. Os 2 ônibus da igreja. Pô, a gente põe em cima do ônibus, por cima, por baixo, lá por dentro. E é isso que é o legal dos jovens. Uma vez a gente fez até um lavacar para pagar retiro de um. Aí o carro vinha aqui, 10 reais a ducha, lavava o carro, caia só por fora, isso. 10 reais. Então isso que é legal dos jovens. Nós fizemos um retiro lá, se for de retiro, nós fizemos um retiro em 60 dias. O grupo fez, né? Junto lá na época, mais de 6 mil reais com o lavacar. Nós levamos mais de 25 jovens sem pagar nada para o retiro. Uau. Nós fizemos um retiro com 80 pessoas. Né? Dentro dessas 80, 25, quase 30 pessoas estavam lá sem pagar nada. Então, assim, jovens, se você puxar a galera vem. E aí foi esse sentimento de surpresa, foi um sentimento assim, meu, que bacana. E ao mesmo tempo... Surpresa mesmo, porque quando você veio para cá, como você falou, você deixou, agora acabou a fase dos jovens, agora eu vou focar no meu ministério, eu vou aconselhar, né? Aquela visão de pastor, né? E aí você recebe uma surpresa dessa, o coração deu aquela esfriadinha assim, gostosa, assim, nossa, de novo? De novo, mas eu... Com a coordenadoria, até a primeira reunião que eu fiz com eles, tá tendo o PAN. Até hoje eu tive aula do PAN. E eu tive algumas coisas que depois eu queria uma frase que foi falada hoje lá, que eu guardei, eu queria falar aqui hoje. Mas eu propus a coordenadoria ser uma assistência para o grupo de jovens, né? Daí tem o pessoal lá da 27ª, que eles estavam sem líder, quem estava vindo era o pastor Sinésio. Daí o pastor Sinésio falou: pastor, levanta lá um líder e tal. O pastor Sinésio levantou um casal, que é a Larissa e o Alisson. Eles começaram a fazer culto, eles faziam célula. E eles estão fazendo culto todo sábado, eles estão tomando conta, fazem live. São um casal abençoado, né? E o resultado é o quê? Tem muitas igrejas com número, por exemplo, igreja já com anos aqui, que não vão levar ninguém para o congresso. Eles começaram no começo do ano agora, o ministério deles, né? Vão levar 15 pessoas. Tem igreja que vai levar uma pessoa só para o congresso, eles vão levar 15. E assim, aí o que eu propus a eles? A trazer eles para o treinamento, a fazer palestra, a fazer encontrão, e vamos treinar e incentivar. Esse é o meu maior papel hoje, é dar aquela força para o líder, sabe? É a principal função hoje da coordenadoria de jovens. A coordenadoria de jovens, ela é uma assistência ao pastor local. Né? Então eu dou assistência como? Se tem um líder lá, o pastor precisa de uma ajuda, o pastor me dá a liberdade, porque eu não tenho como mandar na igreja de ninguém, sendo coordenador. Mas o pastor dá a liberdade para mim, eu vou lá e o líder também abre. Ele vem me ajudar. Uma concordância, né? Fazer uma concordância e tal, e aí a gente entra nessa concordância e a gente vai, como que eu posso falar para você? Eu vou trocando experiências, trocando figurinhas. E aí eu vou mostrando para eles, por exemplo, uma coisa que eu tenho já, por exemplo, igrejas, por exemplo, tem igrejas que faz, dá certo, mas tem igrejas que não faz. Eu não estou dizendo que eu estou certo e a pessoa está errada, ou que eu estou errado e a pessoa está certa. Às vezes todo mundo tem um pouquinho de certo e um pouquinho de errado. Mas quando você quebra culto, por exemplo, você começa a fazer o culto de jovens, sábado você faz e a igreja grande tem um casamento. Aí você não faz culto. No outro culto vai vir metade das pessoas que você ia chamar.
Isso aí é uma estatística que você pode ver em qualquer lugar. Então, o que eu incentivo muito? O líder a fazer culto toda semana. Pode ter 5 pessoas, pode ter 3 pessoas, pode estar só você e sua mulher, ou só você e sua namorada, ou só você que é líder solteiro. Faz o culto. Ora, lê uma palavra, que Deus ele honra. Persistência, né? Persistência. Então, pastor, a gente está em cima do grito já, passando do horário, mas vamos falar um pouco sobre o congresso, né? Que está chegando aí o Congresso Regional dos Jovens. Congresso estadual? Estadual. Fala um pouquinho pra gente sobre o congresso. Nossa, o congresso, assim, o último congresso que eu participei foi em 2010. Faz muito tempo. Teve um outro congresso que acho que faz em 2016 ou 2017, não lembro a data certa agora, mas faz muito tempo que não tem congresso. E congresso estadual de jovens é um divisor de águas, gente. Se tem alguém no meio de vocês, que vocês conheçam, aqui da 10ª, que está indeciso de ir, pode falar assim, ó, vai de olho fechado. Porque, cara, é um mover sobrenatural, é aquela galera, é um renovo. Você imagina, eu encontrei um 133, só que num nível com 2.800 pessoas. Tipo, é uma coisa assim, de divisor de águas. Tem pessoas que no congresso estadual são renovadas, tem pessoas que recebem chamado, tem pessoas que ele vai contar a vida dele antes do congresso e depois do congresso. Até então vai estar o Theo Rúbia explorando o louvor dele, tá cantando todos os cultos, você escuta acesas e tal. E a programação, o pastor Natan Eliezer, por exemplo, ele convocou o estado inteiro a fazer uma vigília pro evento. Então aquele evento vai estar bombardeado de oração, de poder, uma cobertura. Eu acredito que a gente vai ter um vigília aqui, né? Semana que vem. Né? É a semana agora, né? A gente também, o Augusto já passou que eles vão fazer também a vigília aqui. Bacana. E aí o que acontece? Lá vai, tipo, eu acredito assim, que se a pessoa deixar de ir, depois ela vai se arrepender. E aquilo que eu falei, tem que passar, e se você não viver, daqui a pouco nós estamos tudo indo para a comunidade de homens, de mulheres, das senhoras, fazendo parte daí, fazendo pagode lá. Já viu? Você não, mas ele gosta de pagode, né? Então, assim, o congresso, se eu fosse você que está me vendo, você que vai ver, você depois, cara, faz um esforço, é R$100, tá? Não é 1.000, não é 500, não é 2.000, é R$100 para você ficar 2 dias. A 10ª, no caso, tem uma particularidade que ela tem no ônibus, gente. Tem gente que tá vindo lá do interior do estado. Tem gente que tá vindo do norte para dormir em camp, para dormir no balestado, no ônibus, no próprio ônibus. E tem nós aqui de casa que... tá muito caro, muito caro. Para, gente, não tá caro. Caro é viver uma vida inteira infeliz sem aproveitar a presença de Deus. Amém. Vamos indo para nossa reta final. Estamos com quanto tempo de programa já? 1h22 minutos. Pô, tá rendendo. Nem parece. Parece que a gente ficou uns 20 minutos aqui conversando com o pastor. Mas é assim mesmo. Como que tá o sorteio? Já bastante gente comentou já não? Já dá pra encerrar. Já dá para encerrar? Então, pessoal, encerrado, tá bom? O nosso sorteio. Já tá aqui, já. Os caras são rápidos pra caramba. O sistema aqui vou espalhar bem aqui. Antes da gente encerrar, então vou pedir o pastor fazer a oração, pra gente encerrar. Tá bom? Pastor, o senhor pode orar então pra gente ir pra reta final aí? Os jovens. Antes de eu orar, O senhor tem alguma consideração final? tenho. Você perguntou dos jovens, né, e do congresso, né? Às vezes as pessoas ficam pensando assim, quando chegar a minha vez eu vou. Quando for minha vez eu vou. Ou fica com uma questão particular de eu não gosto de me aparecer. Ou algo do tipo. Aí tem uma frase que foi falada hoje que fala assim, quando a oportunidade chegar, é tarde demais para se preparar. Quando chega a oportunidade dela, cheguei.
Não adianta você querer ler todos os livros, você imaginar aquele pregador. Não adianta você querer procurar, você que é do louvor, procurar o Juan para fazer aula de música. Não adianta. Não adianta você querer começar o Instagram. Não. Você se prepara, você começa a fazer como se já estivesse acontecendo. Entendeu? Tem que se preparar desde agora, né? Isso. Eu acredito que seja a mesma coisa que o Igor for cortar cabelo, você cortar cabelo. Vai querer aprender na hora, né? O Igor for cortar o cabelo, não sabe, vai aprender na hora. Não adianta, tem que se preparar. Tem que se preparar, né? Tem que correr atrás. E tem que esperar. E a oportunidade, ela vem. E a oportunidade é o reflexo daquilo que você faz. Se você não agarrar com as duas mãos, ela vai para outra. Você está entendendo? Então você tem que aproveitar a oportunidade. Amém. Vamos lá. A gente quer uma oração. Ora para os jovens também. Ora para os jovens. Pelo Congresso. Fique à vontade. Então vamos lá, então. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, nesse podcast, Senhor. Pai, que maravilhoso foi a nossa conversa, que maravilhoso está sendo a nossa conversa, Pai. Conversa gostosa, saudável, conversas, Pai, do reino. Quando a gente fala do reino é maravilhoso. Pai, eu oro, Pai, por cada jovem que está assistindo, por cada jovem que vai assistir, por cada jovem que vai escutar essa oração no momento que ele ouvir. Toca no coração deles, Pai. Pai, se ainda ele tem uma barreira de dúvida, nesse momento pode cair essa barreira do seu coração. O congresso vai ser bênção, o congresso vai ser um divisor de águas na tua vida, o congresso vai ser um momento muito especial na tua vida. Então eu oro, Senhor, pedindo proteção para todos os jovens que vão sair dos locais de suas casas, suas igrejas, e vão até o banestável. Lá protege, guarda, livra de todo mal. Pai, no nome de Jesus, Senhor, se tem jovens com depressão, que vão ouvir a nossa história, nosso podcast, ou vão até o congresso, ou vão nos cultos de sábado, na vigília que vai acontecer aqui, o Senhor cura, tira toda essa depressão. Pai, no nome de Jesus, jovens estão sendo atacados nas redes sociais. Nós vamos usar as redes sociais. Nós vamos usar o Instagram, o Facebook, o TikTok, o Twitter, qualquer link de qualquer rede social. Nós vamos usar para o Teu reino, Senhor. Nós vamos divulgar. Nós somos a igreja nova, a igreja que está se renovando. Nós somos a igreja hoje. E eu declaro isso sobre a nossa cidade de Paranaguá. Amém. Eu declaro sobre o nosso litoral que nós vamos levar a igreja do Evangelho Quadrangular muito mais longe através do nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder. Pai, abençoa cada integrante desse podcast, cada integrante, Pai, que faz esse trabalho acontecer, dá força, renova. Pai, no nome de Jesus, Pai, obrigado pelo nosso pastor Gentil que foi, obrigado pelo nosso pastor Rogério Palmas, que hoje é o nosso pastor aqui, Senhor, dá força, Senhor, mostra para ele as suas visões, os seus caminhos, Senhor, o direcionamento, Pai, e vamos ver a 10ª igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja do Evangelho Quadrangular na cidade crescer muito, em nome de Jesus, amém. 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 Vamos pro sorteio então? Vamos pro sorteio. Eu falei, joga pra cima do pegão. Essa nossa coluna aí. Acho que é melhor jogar, hein? Joga. Vai, você pega. Peraí, deixa eu tirar tudo, porque tem muito. Vai. Fechou. Vai lá. Vai, caiu. Pegou. Eu não posso olhar, eu vou falar com o Xuxa. Ó, não é Xuxa, tá? Max Silva. Max Silva. É o Maxson lá da minha igreja. Max Silva. Aí, Mac, você é fera, Mac. Tá aí, ó. Mac, então entra aí em contato, tá, com o Instagram da 10ª. A retirada quarta-feira, que é isso? Quarta-feira. Explica aí pra nós. Mac, você pode estar chamando no direct da igreja, tá? Aqui da 10ª, e a gente vai te passar o contato da pizzaria para você fazer a retirada da pizza na quarta-feira, porque amanhã é fogo coletivo. Então, na quarta-feira já pode ser feito a retirada. Então, parabéns, que é membro da igreja do pastor Guilherme, aí, viu? Viu, pessoal? Homem abençoado mesmo, viu, gente? Amém. Viu? Só glória. Pessoal, lembrando que esse podcast daqui a pouquinho vai estar no Spotify, tá bom? Como que é o nome do Spotify? Só 10ª aqui? Tá bom, 10ª aqui oficial, tá bom? Então vai lá no Spotify,
Você que aí às vezes está dirigindo, é Uber, quer ficar escutando, né? Então pode ir lá no Spotify que vai estar, além desse podcast, os anteriores também. Pastor, muito obrigado, uma honra receber o senhor aqui. Legal. Que Deus abençoe o senhor e o seu ministério. Tá bom? Tem alguma coisa para falar aqui? Tem. Então, assim, agradecer, né? Você ter aceitado nosso convite, né, Vitinho? Nosso de casa. E foi uma honra ter você aqui, Amém. saber um pouco mais da sua história. E assim, inclusive você que é jovem, que está nos ouvindo, se você está passando por algum momento difícil em relação a drogas e quiser aconselhamento, procure o pastor Guilherme, porque é muito importante. Alguém que já esteve lá. Então ele vai saber te orientar bem em relação a isso. Então procura ele, que ele vai. O cara é formado em PNL. Olha, procura ele. Em nome de Jesus. Agradecer, que Deus abençoe a sua vida, a sua filha que está chegando, a sua Pois é. esposa Exatamente. e o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado, tá? Pastor, quer falar do Instagram aí? Pode ser, meu Instagram é PR Guilherme com 2 underline Proença. Me segue lá, geralmente faço stories gravando uma palavra, passo meu dia a dia também, aquilo que eu acho importante, que eu gostaria de compartilhar, eu posto lá. Então, quer me seguir, me segue lá, tá bom? Vamos estar divulgando mais o reino, eu posto bastante coisa da igreja. E tamo junto, beleza? E olha, não deixe de ir no congresso, depois não vai se arrepender. Você que Tchau, era, tchau, você que era da 10ª, procura o Augusto e Renato, tá bom? Dê o nome Isso. pra eles lá, tá? Não vamos ficar de fora, beleza? Tchau, pessoal. Muito Tchau, obrigado tchau. e até a próxima.